Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí mais informações do nosso Verdão, galera. Palmeiras que ganhou o São Paulo de 1-0 aí no placar, gol de Vitor Roque aí praticamente no último minuto, e Verdão aí segue na liderança, isolado agora aí com 19 pontos. Palmeiras chega a 6 vitórias no Campeonato Brasileiro e é líder isolado, galera. Tô trazendo aqui para vocês aqui o Mesa Redonda, falando tudo sobre essa partida do Verdão, sobre essa grande vitória aí, essa liderança do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que vai brigar até o final, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Qual é o mérito desse time do Palmeiras que estava até na reta final do Campeonato Paulista, quando perde o título para o Corinthians? O pessoal já cobrando demais o Abel, cobrando o Vitor Roque que não fazia gols. O Palmeiras parecia que poderia entrar numa crise. Ao contrário, Palmeiras com a classificação mais que encaminhada na Copa Libertadores da América, só para saber se é primeiro no geral ou não é. No Campeonato Brasileiro, contra o badalado Flamengo, Palmeiras reconquista a liderança. Qual é o segredo do Abel Ferreira, que ele parece que tem um escudo a todas as críticas? Bom, primeiro, o elenco que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem um elenco muito forte. Peças de reposição muito fortes. Às vezes até alguém que vem da base, Estevão é um exemplo, vem atropelando. Né? E eu acho que o Abel é um treinador muito inteligente. Ele vai devagar, encaixando. Ele tinha uma maneira de jogar, um jeito de jogar, que quando chegou lá no começo era um pouco diferente, porque ele tinha duas velocidades, não tinha um atacante. Soube jogar assim, foi se moldando. Hoje o Palmeiras é um time que vive num astral sempre alto. Você não vê o Palmeiras em crise. A administração do Palmeiras ajuda isso, dá uma retaguarda para quem comanda. Então eu acho que o Abel, num trabalho tranquilo, foi ajeitando devagar. Como eu disse, no futebol qualidade faz diferença, né? Eu acho que a maneira, como o Miller diz, do Palmeiras jogar, de querer sempre jogo, sempre querer bola, isso ajuda, porque vai trazendo sempre dificuldade para os seus adversários. Os adversários vão ficando com medo de jogar contra o Palmeiras toma conta do jogo e aí fica mais fácil. E às vezes, aquilo que todo treinador precisa ter, né? Uma gotinha de sorte, né? Porque às vezes numa mexida assim, no final o jogador entra, faz gol. É claro que também o Vitor, quem acompanhou o Vitor na sua passagem pelo Atlético Paranaense, ele era assim. Você dá um espacinho, uma jogada que não tem nada a ver, ele fazia o gol. Né? Um jogo que o Palmeiras, deixaram o Palmeiras tomar conta, né? O Palmeiras tomou conta total, e aí o gol era questão de repente, acontecer. E aconteceu no final, que é normal, pode acontecer no começo como no final. Então eu acho que a confiança no trabalho, a maneira séria como o trabalho foi feito na reconstrução, é que fez com que o Palmeiras retomasse. Loeble, venceu quem mais procurou o gol? Assim, né? E o São Paulo não pode fazer o que o Palmeiras faz com o elenco. O São Paulo não tem elenco para ficar poupando A, B, C, D, não dá. O Palmeiras, o Facundo, que a torcida às vezes reclamou tanto do Facundo. Mas que é importante. Mas é importantíssimo. Aí o Abel tira o Facundo, aquele ele coloca para jogar. Paulinho. Aí, o Paulinho. Entendeu? Aí você vai pro segundo tempo, você vai a alteração do Palmeiras. Vai entrar Maurício, vai entrar Rafael Veiga. Vitor Roque estava no banco, Veiga. Evangelista. Então não dá pro São Paulo querer poupar jogador. Desculpa, São Paulo tem um time. Mas São Paulo não tem elenco para pensar. Foi um erro, vocês acham que foi um erro não ter colocado o Lucas? Ele se machucou especificamente no jogo contra o Palmeiras, no sintético do Allianz. O Lucas voltou recentemente e o Zé Paz daqui a pouco pode até esclarecer. O Lucas não entrou em campo muito pelo gramado. Foi um erro. E os jogadores que se machucam no gramado que é cheio de buraco irregular, aí não conta. Quer dizer, eu acho também que essa coisa de gramado sintético agora tá virando uma muleta que não é brincadeira, hein? Qualquer coisa agora, o gramado sintético. O Corinthians tem um gramado misto, que é maravilhoso, mas é misto. Sim. Não é só gramado natural. É misto. É misto. Então, assim, eu vi... meio sintético, meio natural. Natural. Eu vi o novo gramado do Atlético Mineiro, né, que é a tecnologia muito superior do Palmeiras, porque é mais moderno. Agora, tem jogadores que se machucam também no gramado natural.
O mundo inteiro, antes de dá, surgir os gente. gramados sintéticos, a vida toda os jogadores se machucavam no gramado natural. O que eu escutei de alguns amigos que são do segmento o jogo é diferente, de educação física, que realmente o gramado sintético, em algumas situações, ele segura mais o pé do jogador, a bola, como ela é de forma diferente, rápida, né? ela é mais rápida, ela causa mais choques de jogadores. Agora, se cada vez tiver um gramado sintético, então não vai jogar o Lucas contra o Atlético Mineiro, é isso? Atlético Paranaense, quando Atlético voltar. Paranaense, Botafogo. Então São Paulo vai contar com o Lucas quantos? 10 jogos ao invés de 19? Chico, deixa eu saber do Zé Paz. Eu já quero que o Zé Paz traga o próprio Vitor Roque para falar. Não é? O João Martins também falou sobre o Vitor Roque, porque o Abel foi expulso, a gente vai falar da expulsão, e o Abel não concedeu entrevista coletiva, e o João Martins, auxiliar dele, falou também sobre o Vitor Roque. Então, rapidamente, a informação, antes de falarmos sobre Vitor Roque, você chamar os convidados, o Lucas não jogou, não entrou em campo, em função mesmo do gramado sintético hoje, Zé Paz? Positivo, meu querido Osmar Garrafa, foi exatamente isso, até também o que dizia o São Paulo é de que no gramado sintético o piso é mais duro, o Lucas está voltando de uma lesão, isso poderia de alguma forma agravar a situação dele ou até mesmo piorar a situação do Lucas Moura, que é um dos principais jogadores do São Paulo, e vale lembrar que o Lucas é um dos jogadores que mais se posiciona contra o gramado sintético, enfim, já foi para redes sociais, toda hora ele está comentando sobre esse tema, então o São Paulo aí, claro, que numa conversa com o Lucas Moura, preferiu poupar esse jogador aqui do Clássico na Arena Barueri, meu querido Osmar Garrafa. Miller, antes do Zé Paz, segura aí, Zé, antes do Zé trazer o Vitor Roque e o João Martins, porque o assunto vai ser Vitor Roque, sobre essa decisão da comissão técnica, departamento médico, e o próprio jogador, no caso o Lucas, que é uma referência dentro do São Paulo, ter optado em ficar de fora hoje, ele que está voltando de uma lesão no próprio gramado sintético do Palmeiras, mas lá no Allianz Parque. Eu sempre ouvi, né, de todos os jogadores, os grandes jogadores que eu joguei junto, a mesma coisa. Olha, a palavra final é do jogador. Hoje, infelizmente, não é assim, né? Até porque, como o Lueblin disse, o Lucas não jogou no gramado sintético hoje, mas tem outros gramados sintéticos, como é que faz? Não vai jogar em nenhum? Estamos falando no mínimo de 9 pontos, né? Exatamente. Palmeiras, Sim. Botafogo, Atlético. O Atlético Mineiro são 9, é isso aí. Já falamos em 9 pontos, né? E outra coisa, é um clássico. Tradicional, rivalidade eterna. Como é que você vai poupar o melhor jogador do time contra o seu rival? Eu discordo totalmente. Ô Garrafa, eu me lembro de um Palmeiras e São Paulo em 1985, no Pacaembu, 4-4. Foi um dos grandes jogos que eu vi na minha vida pessoalmente. E o Miller era titular, eram os menudos do Cilinho. Só que o gramado do Pacaembu, cara, tinha mais buraco do que grama. Era uma porcaria. Tinha mais buraco do que grama. O Geninho lembra, né? Os caras tinham que dominar a bola. Não tinha muito gramado. O Miller tinha que dominar a bola, driblar o buraco e driblar o adversário. Assim, é negócio que... O jogador que muda de clube, que é o Dudu agora, que se manifestou contra o gramado sintético. Era contra, agora foi pro Atlético. Eu quero ver agora. Eu acho que, sabe, tem que tomar muito cuidado. O posicionamento é muito cuidadoso, tem que ser. E se não fosse permitido, a FIFA não iria liberar, quer dizer... É autorizado não é que pela estão FIFA. forçando, fazendo alguma coisa irregular, ilegal. Foi colocado... O que dizem, eu não sou especialista nisso, mas o que dizem é que o jogador que tem alguma lesão ligamentar, o joelho, o quadril, o tornozelo, esse jogador tem alguma dificuldade um pouco maior pelo piso ser um pouco mais duro. Mais duro. Só isso. Mas é o que o Miller falou. Quem, naquele tempo ali atrás, Sim. o futebol primeiro era um futebol pegado, não era um futebol de cercar, não. E a arbitragem Era deixava seguir o jogo. Era um né? futebol de chega aqui, vamos lá. Pegou a bola, continuou, toca. É né? isso aí. E isso aí ia jogar nesse interiorzão aí. Nossa Senhora. Não tinha essa manutenção Parecia que a hoje pista de motocross, a né, CBF ou a federação ou os clubes contratam para alguém cuidar do seu gramado. Era o clube que tinha funcionário. É isso aí. E era assim, acabava o jogo, o cara vinha com carriolinha, com pá e areia para tampar os buracos. E daqui a pouco o pau cantava. E querendo ou não, a bola rolava bonito. Agora, né, Zé Paz, quem começou muito pressionado, chegou 25 milhões e tal, e não faz gol, e não faz gol, e não faz gol, acumula. Agora, os gols estão saindo e o Vitor Roque fez o gol da vitória. Daqui a pouco a gente vai mostrar o lance. Pode ir já ilustrando o lance, mas o Zé conversou com o Vitor Roque aí na zona mista. É isso, Zé Paz?
Perfeitamente, meu querido Osmar Garrafa. Aliás, o terceiro gol, né, do Vitor Roque com a camisa do Palmeiras, ele que demorou para marcar o primeiro, marcou contra o Vasco, depois marcou na sequência contra o Cerro Porteño lá no Paraguai pela Conmebol Libertadores e hoje entrou no segundo tempo e marcou o gol que deu a vitória e manteve o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Ele passou aqui na zona mista, a princípio não conversaria com a imprensa, mas aí a gente pediu, ele parou atenciosamente, conversou conosco e falou sobre esse gol e mais do que isso, viu, meu querido Osmar Garrafa, sobre a comemoração efusiva ali, porque num primeiro momento a arbitragem de campo, ela invalida o gol e depois o VAR confirma o gol de Vitor Roque do Tigrinho aqui na Arena Barueri. Então vamos conferir aí o camisa 9 do Verdão aqui no Mesa Redonda. Pode rodar. O nosso grupo é muito unido, é muito trabalhador também, trabalhamos bastante com muita humildade e eu acho que é isso, é a força do nosso grupo, é um ajudando cada um e por isso é os resultados dentro de campo e está dando tudo certo, graças a Deus. Tá aí a palavra do Vitor Roque aqui, o João Martins também falou sobre o Vitor Roque, sobre esse momento do Tigrinho. Se você quiser, a gente pode colocar aí no ar, mas eu devolvo para você, meu querido Osmar Garrafa. Fique à vontade aí para colocar o auxiliar técnico do Palmeiras. Não é com você mesmo, Zé. Dê aí uma introdução para que possamos ouvir o João Martins, que ele, repito, no lugar do Abel, na coletiva o Abel foi expulso. O João Martins também falou do Vitor Roque, que estava sendo muito, muito cobrado por todos, por parte da torcida, pela imprensa. E agora o menino desencanta e faz um gol importantíssimo que recoloca o Palmeiras na liderança do campeonato. Foi assunto também na coletiva do João Martins, né, Zé? Exatamente isso, um jogador que tem mostrado personalidade, né? Porque mesmo nos momentos mais difíceis, continuou ali batalhando para marcar e marcou. Então diga aí, João Martins. O próprio Clube Palmeiras fornece de tudo um pouco. O clube está formado e está organizado de forma a sermos todos uma família exigente. E o Vítor, mesmo a bola não entrando, o comportamento dele e o profissionalismo dele sempre foi exemplar. E o discurso que nós passamos sempre é: Vítor, não te preocupes que ela vai entrar, a trabalhares assim ela vai entrar. Claro que mexe sempre um pouquinho com a parte mental e a confiança do jogador, isso é inegável. Eu podia estar aqui a dizer o contrário, mexe. Mexe com todos nós, mexe então com o jogador responsável. Mas o ambiente e o dia-a-dia do clube ajudou, e os próprios colegas sustentando essa fase dele de não fazer o golo, as vitórias continuavam a aparecer, não fazia o Vítor, fazia o Estevão, não fazia o Estevão, fazia o Gomes, não fazia o Gomes, fazia o Rios, e isso ajuda. E no Barcelona, eu vindo de fora, o que acontece é um atleta muito jovem, saiu muito cedo, este apoio nestes clubes grandes é mais lei do mais forte, que ganha o melhor, eu contra ti jogo o melhor, ponto. E faltou se calhar um pouquinho deste apoio e suporte que estes atletas mais jovens, saindo do Brasil, que chegam a estes clubes gigantes, muitos deles precisam um pouquinho mais disso. O Tigrinho soltou a carta, meu querido Osmar Garrafa. Devolvo para você aí e sigo aqui na Arena Barueri. Segura aí, Zé, você volta já. Coloca, Chile, por gentileza, o lance do gol. Eu quero ouvir aqui os homens dentro de campo, o Chico vai falar. Eu quero a avaliação daqueles que estiveram dentro de campo. Porque o Vitor Roque está lá pelo lado esquerdo, ô Geninho. Ele briga, acho que é o Ferrarese, ele com ele? Ele briga até o fim. Fala pra gente desse lance aí, Geninho, por favor. É a característica dele. Como eu disse antes, quem acompanhou ele bem no Atlético Paranaense, principalmente, que foi onde ele se destacou fazendo gol, o Vitor é uma pessoa que não fica quieto, ele não fica fixo. Ele usa uma força física muito a seu favor, ele é muito forte, ele briga todas, acredita em todas. Então você vai ver ele fazendo o gol pela direita, pela esquerda, pelo meio. Esse é o tipo do gol dele. Do goleiro largar e ele está ali perto, uma bola enfiada e ele bater. Então, eu acho que isso que o auxiliar do Abel falou, fundamental para a recuperação de um atleta. Em off nós estávamos conversando, eu e o Chico, e eu falando sobre o que é um grupo. O vestiário, né, Julinho? Um grupo, um vestiário fechado. Se você tiver um vestiário fechado, você tem uma chance muito grande. A comemoração, desculpe te interromper, mas a comemoração do Palmeiras demonstrou isso. Né? Os jogadores ali, todos fechado. Envolvidos, importante quem estava no banco ou jogando. É o grupo fechado, deu essa imagem pra gente. Só faltou fazer o poropopó, né? Só faltou. É todo mundo entender que o futebol é um esporte coletivo, não é individual. É isso.
E se o coletivo não estiver junto, não estiver fechado, Não vai andar. a dificuldade é maior. E essa declaração, eu concordo plenamente com ela, foi fundamental para que o atleta, de repente, se recuperasse Ele tem e 20 fazer anos aquilo só, que ele né? faz. Ele tem 20 anos só. O Vitor Roque é definidor, é um definidor. Tanto que ele toca a bola pro Felipe Anderson e já se apresenta. Ele se procura apresenta ali. espaço. É a sensação de um atacante, porque pode sobrar a qualquer momento. Mas ele é muito forte, né, Esse cara? apoio- Ele é um cara muito forte. Esse Ele que é o parece- Tigre, né? Ele Esse parece apoio o é Hulk, né? fundamental Ele parece para a o Hulk recuperação do jovem. atleta. E isso é normal no Vitor, ele vai continuar fazendo gol. Esse foi, Ele é novo ainda, a tendência dele é É um 9-9, né? um 9-9. esse foi o erro da defesa do São Paulo, em especial do Ferrarese. Você pode ver, o Vitor, ele estava na bola, na jogada com o Vitor Põe o Roque. lance desde o início, então, pro Miller ir falando, por gentileza. Pois não, Miller. Ele estava na jogada com o Vitor Roque. O Vitor Roque faz o giro e atravessa a bola do outro lado. Pode ver, ó. Isso é bem simples e claro de ver. Olha só, o Vitor Roque faz o giro, passa a bola e vem. O Ferrarese volta saindo. O Vitor Roque, ele entra fechando. Sei. Pode ver, o Ferrarese não acompanhou o Vitor Roque. Olha só, ele para e sai. Na outra imagem fica bem claro, né, Miller? Porque o Vitor Roque se posiciona por trás dele, é aquilo que você fala, olhando a bola. Não se marca a bola, se marca o Ele jogador. volta para o meio da área, mas saindo. Ó, essa imagem é bem clara. Olha só. Ó onde está o Vitor Roque e onde está o Ferrarese na frente dele. Não adianta, você quer fazer. Defesa não faz linha, que é burra mesmo, dentro da área. Poxa, quantas vezes tem que falar isso aqui? Não se faz linha dentro da área. Olha só, o gol do Vitor Roque foi validado porque realmente ele estava em condição normal e o Ferrarese voltou saindo. Se ele tivesse acompanhado o Vitor Roque, ele estaria no rebote do Rafael, que o Rafael foi uma boa defesa. Defesaça. Exatamente. Ó a Mas só que o comemoração, rebote- Miller, em cima do que o Geninho falou. Quer ver se puder voltar um pouquinho ali. A comemoração. Tá bem emblemática essa comemoração, gente. Hã? Porque num time de estrelas, todo mundo brigando pelo seu... Não é fácil. Todo mundo brigando por um lugar no time, quer ver? Ó, vai lá, o Vitor Roque tocou, Felipe Anderson procura. Que defesa do Rafael. Mas o Ferrarese deixou o Vitor Roque livre. E na sequência a gente vai ver a comemoração, né, Miller? E o Palmeiras é um time que luta até o fim, né? Até o fim. Isso que chama a atenção. Eu me lembro que um time parecido com esse aí era o time do Corinthians com o Tite como técnico, né? Era um time que lutava até o fim. E os gols saíam quase sempre no crepúsculo do jogo, né? E agora o Palmeiras está assim, está difícil segurar o Palmeiras, né? Hoje é o melhor time do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Agora, o Loebli precisava a arbitragem estragar um gol ali legal do Palmeiras, hein? Mas é um procedimento, Tá. É um procedimento. Se ele pega e dá o gol e dá a saída, ferrou. Então, na dúvida, você marca o impedimento e o VAR está lá para corrigir, que foi o que aconteceu. Tá? E, aliás, a gente critica muito o VAR, mas eu tenho que reconhecer que nas últimas semanas, com a nova comissão da arbitragem, determinando que o VAR não interfira tanto em lances interpretativos, já melhorou bastante. Nesse lance aí, até acho que demorou um pouquinho, mas foi tão ajustado, eu não gosto dessa palavra. Mas acaba sendo. Acaba sendo Até ajustado. Até para o pessoal entender o que a gente quer mas dizer. mas não é um lance fácil. Sem o VAR, se o árbitro dá o gol, um lado ia reclamar, e se ele não dá o gol, o outro lado ia reclamar. Ô, Loebli, mas nesse caso que o Bandeira, ele marca o impedimento. Marca o impedimento. Ele marca, essa é a pergunta que eu ia te fazer. Ele marca na dúvida ou na certeza de que ele está vendo que o jogador está impedido? No caso do Vitor Roque. Na verdade, todo lance duvidoso ele vai marcar. Ah, é? Na dúvida ele levanta. Exatamente. Porque assim... Sabe que tem o VAR, né? Exatamente. No nosso tempo, olha que coisa de velho, né? No nosso tempo, entendeu? Quando eu tinha o prazer de atuar em jogos, você craque como sempre foi, o Geninho lá fora, era diferente. O assistente não tinha essa possibilidade de uma revisão de lance. Então, a gente era treinado o quê? No campo visual, Sim. que é o mesmo teste de piloto de Fórmula 1, para você poder ver, quando a bola saiu, onde chegou. Escutar o barulho Também, da bola. escutar o barulho da bola, quando o estádio Quando dá, né? permitia. Quando dá. Mas hoje, não é que está mais fácil para não criar um demérito ao árbitro de hoje, mas o instrumento, né, o VAR ajuda bastante. Eu acho que é um protocolo. É o protocolo, exatamente. Você pode ver que todo lance de bola com dúvida de impedimento, às vezes o bandeirinha demora um pouco para levantar, às vezes levanta um pouco antes, vai tudo. E ninguém... O que é interessante é que nesse caso,
as reclamações em cima do VAR são muito pequenas. Sem dúvida. Quando se passa a linha, pô, o VAR, o cara estava impedido. Nós estamos cometendo só um erro grosseiro. Quando às vezes é pênalti. É diferente. Mesmo que o juiz vai e vê, o cara fala, ele viu, mas não foi. Ainda dá para gerar uma interpretação diferente. Mas Mas isso aqui que é é factual, não tem como. Mas o impedimento ninguém reclama. Mas em cima do que o Miller falou, desculpa, Rafa, em cima do que o Miller falou, nós estamos cometendo só um erro grosseiro. Os lances de impedimento que são claríssimos, nós estamos deixando correndo risco de contusão. Exatamente. Entendeu? Choque de jogadores necessário, criar uma penalidade às vezes que não vai existir. Então, assim, a FIFA não diz isso. Olha, todo lance de impedimento, não. Todo lance, respondendo o Miller, duvidoso, você deixa correr, porque aí o VAR tem como corrigir. Mas tem uns claríssimos, né? Tem sim. Então, se você está assistindo na televisão, aí não o cara está com 1 metro na frente. Aí vai ter que deixar o protocolo. É diferente. Deixa aí. É exagero. É retirar a onda da nossa cara. É isso aí. Deixa eu falar um negocinho do Vitor Roque, já que é o assunto, o cara fez o gol da vitória, tudo. Você vê como são as coisas, né? Até em cima do que o Geninho disse. Mas deixa eu ver seu sorriso. Tá que tá, né? Tá contente, Nossa hein? senhora. A reunião antes do programa, Mas eu vou explicar. quando o Palmeiras vence. Não. Meu Deus, Miller, Calma aí, eu vou falar pra você. Deixa eu ver. Vou contar um pouquinho dos bastidores para as Tá pessoas. Porque quando nós estamos na redação preparando o programa, o Chico estava junto lá, a gente fica vendo os assuntos que serão debatidos aqui e tudo Posso mais. falar que eu achei de São Paulo, não? Pode. Posso? Mas de um jeito diferente do que você falou no meu Instagram. Não, eu quero falar que... Não, então deixa. Então deixa quieto. Vamos chegar no São Paulo. Quem quiser ouvir o que o Chico falou, tá lá no meu Instagram, AlexMiller99, é só entrar lá. Ó, é o seguinte, o Vitor Roque, ele estava 12 jogos sem marcar um gol. E aí começaram a falar, não sei, pagaram tanta grana para um cara que não faz gol. E eu falava aqui, calma, eram 12 jogos sem marcar gols oficialmente, mas ele já tinha feito 2 que foram anulados por questão de um fio de cabelo como esse de hoje. Verdade. Já tinha sofrido Você tá 2... dando uma passadinha de pano ou é impressão? Só pra. se eu Eu não quero ficar na dúvida. Eu tô te perguntando, dando uma passadinha de pano ou não? Porque fez o gol, pôs na liderança. Escolha o termo que o senhor Nada quiser. mais que obrigação. Quando não tá fazendo gol, não tá fazendo gol, pô. Ok, mas eu falava aqui... Agora vamos elogiar, Eu mas falava você quer aqui- passar... Tem pano Eu aí? quero, eu quero. Arruma um pano pra nós. Arruma um pano Se enquanto tiver um isso- paninho, traz que eu vou deixar com o Alex, pô. Deixa comigo, enquanto isso eu comento e eu tenho certeza de que muita gente vai concordar comigo. Se você não concorda, paciência, mas eu concordo comigo Mas mesmo. tem pano aí? Se tiver um pano aí, por favor. Arruma um pano aí que ele quer passar pano. Eu não desconcordo de mim e concordo comigo mesmo. Ah, que bom. Tá bom? Porque o Vitor Roque jogou 12 jogos, não marcou nenhum, mas sofreu 2 pênaltis, fez 2 gols que foram anulados, lutou, volta pra marcar, corre, tá em todo lugar do campo e ele sempre foi enaltecido. Agora, as bolas começaram a entrar, os gols começaram a Futebol mais valer, do que nunca é resultado, hein? mas é lógico. Mas é lógico. Entra, pode entrar, Matheus. Vem cá. O Matheus, passa Leva lá lá. na câmera. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal, galera. Falou e até mais!